E aí, galera? Bom, última aula a gente trocou uma ideia sobre como a nossa aplicação se comunica com a placa, né? E a gente viu que ela envia os caracteres via serial, né, por Bluetooth. Por exemplo, se a gente quer ir para frente, ele envia um caractere F e a gente precisa tratar esse evento. Agora a gente vai falar sobre o código. Essa aula vai ser um pouquinho mais longa, porque a gente vai falar definitivamente de código. Primeira coisa que a gente faz, como eu falei, eu disse que a comunicação é Bluetooth via serial. Então a gente vai dar um include aqui do nosso Bluetooth serial.h e depois nós vamos definir os 4 pinos que a gente vai utilizar na ESP como saída, né? São os 4 pinos que a gente vai mandar o sinal que vão se conectar com a ponte H para controlar definitivamente os motores. Então aqui, ó, a gente vai definir pin 1, 13, pin 2, porta 27, pin 3, porta 26 e pin 4, porta 25. No final das contas, a gente vai instanciar aqui um objeto chamado serial BT do tipo Bluetooth serial, que vai ser aqui que a gente vai conseguir manipular, né, aqueles caracteres que o dispositivo tá usando para se comunicar. E a gente vai ter uma variável comando aqui do tipo char, que a gente vai usar só para poder ler o comando que o cara está enviando. Então, primeira coisa que a gente faz aqui na void setup, a gente inicializa o serial e inicializa o nosso serial BT. Então a gente vai dar o begin aqui com um nome e esse nome fica por conta de vocês, o que vocês quiserem, se quiser usar carrinho, tudo bem. Esse é o nome que aparece lá, sabe? Quando você está no celular, você vai conectar em algum outro dispositivo, é o nome. Geralmente tem o nome do cara, então Lucas celular, alguma coisa assim. Então é o nome que você vai usar para conectar pelo seu celular lá. Depois disso, a gente só vai setar todos os pinos todos aqueles 4 pinos da ESP que a gente definiu aqui em cima como output. Depois a gente pode dar esse print ln e a gente dá um delay de 2000. A void setup é simples, é só isso. Agora, dentro da nossa função loop, qual que é o objetivo? O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que ficar nesse loop infinito simplesmente monitorando o usuário. Então, beleza. O usuário tá digitando alguma coisa, ele tá apertando algum botão lá, tá tendo algum evento naquele aplicativo? Se tiver, eu quero salvar na minha variável comando. Porque se ele tá apertando algum botão lá, significa que ele quer que o carrinho faça alguma coisa. Então eu vou ler o que o cara apertou no aplicativo e vou tratar isso. Mas como que eu leio isso? Eu faço um if, é uma condicional. If, se tem algum dispositivo conectado comigo, então eu vou ler o que o cara quer apertar. Então eu vou ler o que o cara está apertando. Aí eu leio a partir do serial read e salvo o que o cara apertou em comando. Então o que acontece? Eu uso o serial bt.available para ver se tem algum dispositivo disponível conectado a mim. Caso tenha, é porque o cara está querendo se comunicar. Então ele deve estar apertando alguma coisa para o carrinho se mover. Então cada vez que ele aperta, eu salvo em comando. E aí o próximo passo é o quê? É tratar. Então, por exemplo, ele apertou o F lá, apertou o B, que é para ir para trás. Ele apertou o B, então eu salvo no comando aqui, eu tenho só um B. Não tá acontecendo nada, eu só salvei o que ele digitou. E o que eu faço com esse B? Como que eu vou fazer para poder, sei lá, para poder manipular os motores para que o carrinho definitivamente ande do jeito que essa variável tá mandando? É isso que a gente vai falar agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que cada pino ele é responsável por controlar o motor de um jeito. Então, nós temos 2 motores e nós temos 2 pinos para cada motor. Então, quando a gente ativa o pino 1, a gente está mandando o motor 1 funcionar em sentido horário. Quando a gente ativa o pino 2, a gente quer que esse mesmo motor 1 ele funcione em sentido anti-horário. Lembra? Isso daqui é uma sacada muito boa da ponte H que eu inclusive falei lá quando a gente estava trocando uma ideia sobre. Agora, o pino 3
ele vai ativar, quando ele estiver ativo, ele vai ligar o nosso motor 2 no sentido horário. Quando o pino 4 estiver ativo, o nosso motor 2 vai estar ligado, porém no sentido anti-horário. Então, se eu quero, por exemplo, vamos lá agora. Agora fica fácil. O cara mandou um F para mim. Ele mandou um F, ou seja, ele quer que o carrinho ande para frente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ativar o motor 1 em sentido horário e o motor 2 em sentido horário. Ou seja, eu vou ter que mandar um comando para setar o pin 1 e o pin 3 como ativo e deixar o pin 2 e o pin 4 low, desligado. Então, dessas combinações, a gente tem 9 no total, né? Desde só andar para frente, andar para trás, andar para frente e para a esquerda. A gente tem um monte de combinação. Então, no geral, ó, eu quero andar para frente. Eu aciono os dois motores com sentido de rotação para frente. É o horário. Então, eu quero andar para trás. A mesma coisa, só que eu mudo o sentido de rotação. Agora, eu quero andar para a esquerda. Então, eu aciono só o segundo motor, no sentido horário. Entendeu? Isso aqui é uma sacada meio que você tem que dar uma abstraída mesmo para entender. Porque se eu deixo o da direita parado e só aciono o esquerdo, perceba aí na sua cabeça que realmente o esquerdo no sentido horário, ele vai ter uma rotação para a esquerda, né? Isso é meio estranho, mas se você for abstraindo, você consegue entender cada uma dessas sacadas. Então, nós temos todos esses uma abstração aqui para entender como cada motor tem que funcionar para que o como o motor tem que funcionar para cada estado que eu esteja querendo, né? Então, vamos de novo. Eu quero mexer para a esquerda. Então, eu preciso acionar só o primeiro motor no sentido horário. Beleza, agora eu quero mexer para frente e para a esquerda. Então, eu preciso acionar o primeiro motor no sentido anti-horário e o motor 2 no sentido horário. E assim a gente vai e chega em todos, até o ponto que eu quero só que ele pare. Quero ele parado. Então eu dou um low em todos os pinos. Vale a pena dar uma olhada boa nisso aqui, viu? Então eu fiz aqui uma tabelinha para resumir o que para chegando, ó, cada vez a gente vai chegando mais perto da programação. Vocês estão vendo que tem um raciocínio sendo construído? Então agora aqui, ó, a gente já sabe, frente, eu quero que ele vá para frente, pin 1 high, pin 3 high, os outros dois low. Beleza, quero andar para frente e para esquerda. Pin 2 high, pin 3 high. Simples. Como a gente já deu de cara com essa tabela, já viu que a gente vai ter que escolher entre cada um dos casos, qual vai ser a ação que eu vou ter que tomar quando o cara estiver apertando. Então já vem em mente, né? Se você já tiver um pouco calejado, já vem em mente que é para você utilizar um switch case. Então é isso que a gente vai usar. A gente vai dar um switch, o comando que o cara digitou, case com o caractere que veio do comando. Então, de acordo com o que o cara digitou, a gente vai setar cada uma das entradas seguindo o que essa tabelinha aqui manda. Simples, simples, simples. Então, eu vou ter um case F, ou seja, o cara apertou F, eu consegui ouvir, né? A gente diz esse ouvir esse evento que o cara fez. Então eu vou simplesmente tratar. Como que eu vou dar? Vou dar um digital write nos pinos, seguindo a ideia da tabela. Então, digital write, eu quero o pino 1 ativo, o pino 2 eu quero inativo, o pino 3 eu quero ativo e o pino 4 eu quero inativo. E a gente vai fazer isso para cada um dos casos. Beleza, eu quero frente direita, pino 1 ativo e pino 4 ativo. Os outros baixo, tensão baixa. E a gente vai tratar assim para cada um dos casos, ó. Nenhum segredo, é só seguindo a tabela. Só não vou ficar falando cada um deles aqui para não ficar cansativo. E o default aqui é o parado. Então, o código é bem simples e ele é basicamente isso. Obviamente, isso aqui vai estar no documento aí que vocês vão poder acessar, testar, mexer.
entender, abstrair, mas é que tem que ir fazendo mesmo. Eu tratando isso aqui de maneira teórica não dá tão certo. Por isso que eu não falei cada um dos casos. Eu acho que vocês têm que ir tentando ir modificando e entendendo. Ah, acionei esse motor, desse jeito, setei esse pino, aconteceu tal coisa. Vai fazendo por vocês e vai pegando essa manha. É muito interessante. Basicamente, o código acabou ficando assim e o estado final não é tão bonito, né? Porque ele é um protótipo, mas o estado final é assim. Aqui eu coloquei o código completo para ficar mais fácil para vocês, né? Então, vamos repassar. A gente simplesmente define o que cada pino aqui é e qual porta cada pino está relacionado. Cria uma variável do tipo Bluetooth serial. A gente seta todo mundo como saída. Depois a gente fica ouvindo para ver se o cara tá interagindo com a aplicação. Caso ele interaja, a gente simplesmente vai lá, pega o comando e faz o que ele está mandando. De acordo com a nossa tabela que a gente criou sobre como o motor se comporta a partir de algumas interações, né? Quais pinos a gente precisa ativar para que ele funcione da maneira que a gente quer. E a gente tem uma porrada de case aqui para tratar cada um dos casos. E é isso, aqui são todas as referências. Legal, se vocês quiserem dar uma olhada aqui em qualquer uma delas, em todas, fiquem à vontade. Tem bastante coisa aqui, material bem rico. É isso, pessoal. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse curso, né? Pra gente que está ministrando esse curso foi uma coisa muito interessante, um desafio muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima e a gente se vê.